noite. Iniciaremos daqui um pouquinho mais, vamos esperar mais um pouquinho, a 9ª live do Estatuto do Servidor Público Municipal para o concurso da Prefeitura de Santana do Livramento. Boa noite. Um pouquinho mais já vamos começar. Daqui um pouquinho mais já iremos começar. Boa noite, Ana Eunice. Como tem passado? Boa noite, Tati. Seguidinha vamos começar. Como estão passando já na 9ª live do Estatuto do Servidor Público Municipal? Boa noite, Daniele. Vocês já imaginaram, nós estamos há 9 semanas trabalhando online. É muito tempo, né? Boa noite. Já iremos iniciar. Tem uma novidade para vocês. Agora, todas as lives que foram feitas, tá? Com exceção da primeira aula, que foi presencial, elas estão disponibilizadas no YouTube, tá? Da página do YouTube do Instituto IRD. Estão lá todas as lives, tá? Só não vai estar a primeira aula, que foi presencial. As demais vocês podem assistir tantas quantas vezes quiserem e decorar a matéria. Boa noite, Francisco. Tudo bom? Como tem se comportado vocês aí nessa quarentena? Estão bem? Esperar mais uns minutinhos para começar, chegar mais gente, se bem que já tem uma quantidade suficiente. Boa noite, João. Boa noite, Francisco. Então tá, pessoal. Vamos seguir a nossa... Boa noite, Lolo. Boa noite, João. Vamos começar já, porque a gente, por incrível que pareça, eu tô muito feliz, já tinha falado na live passada, nós já estamos no final, né? Acho que com 2, no máximo 3 lives, a gente conclui totalmente a matéria do Estatuto do Servidor Público Municipal. Aí nós vamos, se a pandemia continuar e a gente não puder ir para a aula presencial, que bom, Francisco, fico feliz que esteja muito bem. Se a gente não conseguir voltar para o presencial, terminando o Estatuto, a gente vai partir para a lei orgânica, tá? Aí vamos começar a fazer todo o material aí, online, porque a gente não pode perder tempo não, agora a gente tem que estudar para esse concurso. Olha só, cuidando do teu lar com os idosos, pai e sogro em casa. Bom, é isso que tem que ser, né? É isso que hoje a pandemia nos mostrou, o quanto é importante, né, para nós estarmos em casa. Boa noite, Daniel. E quanto é importante que a gente possa fazer parte da vida dos nossos filhos e dos nossos pais, para quem tem, né, os pais, eu tenho a minha mãe, para quem tem seus idosos, sogros, enfim, quem puder cuidar dos seus, né, e se cuidar, porque essa doença, infelizmente, ela não escolhe idade, como estavam falando, ela pode pegar qualquer pessoa e a gente tem que se cuidar todos nós, tá bem? Então, vida que segue para quem, né, graças a Deus está com saúde, a gente tem que estudar. Ah, que bom, Daniel, fico feliz, hein? Melhor escola, perfeito, fico feliz mesmo. Nós estamos com uma grande novidade, uma grande surpresa pro pessoal. Logo em breve nós teremos nosso estúdio AD, tá? Nós estamos investindo com muita vontade de que a educação nunca termine, independente do que esteja acontecendo. E em breve a gente vai estar com o nosso estúdio EAD montadinho. Tá chegando agora ali, estão desembalando um computador novo, né? Todo aquele equipamento de estúdio para a gente poder fazer aulas de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos seguir lá, que a matéria tá nas proibições, né? Ninguém gosta de saber o que é proibido? A gente tem que saber o que é proibido. Eu vou ter que pedir aqui pro pessoal do lado que tá montando o equipamento, né, que faça um pouco de silêncio, porque a gente agora tem bastante material para estudar. Boa noite, Suelen.
Quinta-feira, deixa eu ver, às 19 terá palestra online. Sim, olha aqui, ó, o João tá lembrando uma coisa importante. Quinta-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma convidada muito especial, que é a Gisela Alvarez. Ela é auditora do Tribunal de Contas do Estado, né? Há 25 anos atuou, hoje ela está aposentada. Ela trabalhou especificamente coordenando auditorias nos municípios, que é o chão dela, e a gente vai trabalhar em cima da receita pública, das verbas públicas, como gastar as verbas públicas em tempos de pandemia. É um assunto que me interessa muito, como sou contadora pública, e que eu não vejo ninguém falando sobre isso, só vejo todo mundo preocupado com as contas, mas não tem ninguém especializado falando sobre isso, e aí eu convidei a Gisela, porque é uma pessoa que tem um tremendo gabarito. Ela tem pós-graduação na área de corrupção pública também, né? Então eu acho que é um tema assim que tá latente pra gente falar, e quinta-feira vai ter essa live lá no Instagram, não vai ser no Facebook, tá? E eu espero vocês lá. Boa noite, Alexandre. Deixa eu ver que tem Estúdio AD, vai ter ideia, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Daniel. Vamos ter sim. Na verdade, é um sonho que a gente já tinha há muito tempo, tanto que a gente trouxe a Cruzeiro do Sul, Vitópolis, Santana do Livramento, porque já era uma, né, como tu diz, uma baita ideia, já era uma baita universidade, que a gente queria que tivesse realmente esse alcance, né, de mais e mais qualidade para os santanenses, que a gente pudesse alcançar a educação em todos os aspectos. Mas os aspectos, né, de estatutos, o aspecto de concursos locais e também de muitas atividades que a gente queria fazer local, teria que ser presencial. Hoje, com a pandemia, nos mostrou que não dá para ser presencial. Então, a gente precisa se aprimorar naquilo que a gente mais gosta de fazer, que é essa área da educação. Portanto, a gente está estudando, tá? Estamos estudando plataformas ainda, por isso que ainda a gente não disponibilizou, porque a gente está vendo as melhores plataformas, melhor programa de gravação, enfim, né? São muitos detalhes para se chegar realmente, mas está chegando equipamento aí e estamos louquinhos para estrear esse equipamento com as aulas EAD nossas, tá? Vindos daqui com o nosso pessoal e também com toda essa equipe enorme que a gente tem, graças a Deus, 24 docentes, né? Que vêm também de outras cidades quando a gente precisa. Boa noite, Denise. Bom, boa noite, Mari. Então vamos lá, vamos aos estudos. Nós paramos na live passada no artigo 152, que fala das proibições do servidor público. Como eu sempre falo, essa matéria é uma matéria que todo mundo consegue aprender, porque a gente sempre tem muito interesse em saber nossos direitos, nossos deveres e também aquilo que nos é proibido. É uma matéria que chama atenção, porque se a gente quer ser servidor público, a gente tem que saber aquilo que a gente realmente pode fazer ou não, tá? Então, vem o artigo 152 falando o seguinte. Boa noite, que bom, saudações lá de Rosário do Sul, adoro, tudo é bom para vocês aí. Então, vamos lá. É proibido ao servidor qualquer ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à administração pública, especialmente. E aí vai vir uma enxurrada de incisos explicando tudo o que é proibido para o servidor público fazer. Tá? Ou seja, a gente tem como servidor público ter ações que não traga um comprometimento da dignidade, né, humana, da dignidade do serviço público, da dignidade do decoro da função pública, né? Assim como vocês veem lá nos parlamentares, né, lá na Câmara dos Deputados, feriu o decoro parlamentar. Você já deve ter ouvido muito falar essa frase, feriu o decoro parlamentar. A mesma coisa acontece com o servidor público. A gente não pode ferir o decoro da função pública. Ou seja, a gente tem que tratar o nosso serviço com dignidade. Boa noite, Cristiane. Então, também não podemos ferir a disciplina e a hierarquia, tá? Eu sempre bato nessa tecla porque no serviço público, principalmente municipal, a gente está muito próximo das autoridades políticas, dos agentes políticos. É diferente de trabalhar, por exemplo, na Receita Federal, em que tu trabalha, mas tu tá longe do poder do prefeito, do governador, do presidente. Aqui não, a gente está muito próximo.
Boa noite, Cristiano. A gente está muito, muito próximo dos agentes políticos. Então, a gente tem uma hierarquia, como qualquer serviço público, que tem que ser respeitada, tá? Então, é proibido ferir essa hierarquia. O que é difícil, às vezes, para o servidor público é quando ele tem certas ideologias ou quando ele acredita em determinadas ideologias diferentes daquele agente político daquele momento. E isso às vezes vem de embate, só que a gente tem que saber que existe uma hierarquia e que ela tem que ser respeitada, que se não é ilegal e mesmo que a gente não concorde, a gente tem que respeitar essa hierarquia, tá? Isso tá lá no capítulo 2 das proibições. A gente também tem como, proibição prejudicar a eficiência do serviço público, ou seja, a gente tem que sempre colaborar para que o serviço seja cada vez mais eficiente. E também é proibido, causar dano à administração pública. Isso parece muito óbvio, mas está lá escrito justamente para garantir essas proibições e garantir realmente o decoro da função pública, tá? E aí vem uma enxurrada, como eu falei, de incisos, tá? Vários incisos falando das proibições, assim como tinham lá nos direitos e como tinham também lá nos deveres. Então, primeiro, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificável. Não pode faltar, tem que trabalhar, Se não tem uma causa justificável, uma doença, uma licença, enfim, tem que estar presente ao serviço. Ou ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Não dá para ir lá na padaria comprar pão sem avisar o chefe que vai comprar pão, tá? A verdade é que nós temos determinadas proibições. A gente tem que seguir, Claro que não precisa... Eu vou no banheiro, eu gosto de avisar, às vezes vai que a pessoa demore, Mas é realmente um dever do servidor público avisar para o seu chefe da repartição aonde está indo durante o expediente. E não pode faltar sem justificar, isso é uma proibição. No inciso 2, fala sobre retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Isso é muito importante, pessoal. Não levem serviço para casa sem ter autorização do chefe imediato. Até porque a gente cumpre horário, Agora é um caso diferente o que a gente está vivendo, Como a gente está vivendo na pandemia, a gente trabalha em home office. Tem dias que eu vou, tem dias que eu não vou. A gente está trabalhando compensação... dias alternados, para não ter acúmulo de gente na sala, para ter o distanciamento social necessário. Então a gente tá trabalhando em dias alternados e os dias que a gente não vai, eu trago o documento para casa, sim, Ou, na verdade, a maioria do meu trabalho eu consigo fazer virtual, eu mando por e-mail, eu consigo acessar o sistema e fazer de casa sem manusear documentos. Mas se necessário for, eu trago sim algum documento. Boa noite, Denise. Tá? Então é importante que vocês percebam que não pode trazer qualquer documento para casa sem ter autorização do teu chefe, porque tu tá realmente ferindo, é uma proibição. Os documentos são da repartição, os documentos são do serviço público e não devem ser trazidos para casa sem essa autorização. Outro inciso que fala das proibições fala em recusar fé a documentos públicos. É a obrigação do servidor público dar fé aos documentos públicos, Por exemplo, assinar o documento, dar autenticidade ao documento, Nós temos esse poder como servidor público de autenticar documentos, tá? Então, dar fé àqueles documentos significa dar... como é que eu posso falar uma palavra que fique mais fácil para vocês? A fé a legalidade realmente daquele documento, tá? Dar a ciência daquele documento, que aquele documento é real, que aquele documento realmente é um documento público e tem poderes de um documento público, tá? E essa obrigação do servidor público dar fé, ela não pode recusar de dar fé ao documento, assinar o documento ou autenticar o documento. Boa noite, Aline. Aqui, Cristiano, meu colega de muitos anos atrás, passou num outro concurso, mora em Porto Alegre, num bom cargo numa agência reguladora, por isso é muito importante estudar, querendo que se dá para buscar um punch, pode. Não pode, Cada um na sua casa, viu, Cristiano? Agora não é hora de carregar a pandemia aí pelo estado. Tu em Porto Alegre, nós aqui esperando essa pandemia passar, quando passar, vem aqui comemorar com a gente e comer um punch, tá?
Então, viu, pessoal? É muito importante estudar. Aqui está um exemplo de estudo. O Cristiano, quando iniciou lá na prefeitura, tá? Ele era bem jovem e tinha passado no concurso, se não me engano, na área de escriturário, tá? Então, trabalhava como escriturário lá na contabilidade da fazenda. Estudou, passou na agência reguladora, estudou na URGS, gestão pública. Então, é um exemplo de que estudar dá certo, tá? Então, é importante estudar, porque estudar dá certo. Então, vamos lá. Vamos para o próximo inciso das proibições. Inciso 4º. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. A gente não deve trancar os documentos, tá? A gente não pode trancar o andamento do serviço. Às vezes reclamam, né? Ah, mas vocês estão trancando aí porque não está saindo uma suplementação, por exemplo. A gente tem essa reclamação. Às vezes não sai porque está faltando um documento, porque está faltando uma autorização, alguma assinatura. Então, nesse caso, não está sendo trancado por gosto. Mas isso não pode acontecer de forma voluntária. Tipo, eu vou ficar com o documento e vou reter e não vou dar celeridade a um processo, tá? Porque de forma injustificada significa uma resistência ao trabalho e isso é proibido. Boa noite, Alex Fabiano. Então, é isso, tá? Então, por resistência justificada ao andamento de documento ou processo ou execução de serviço está proibido. Inciso 4º. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem ficar tanto elogiando e nem endiabrando o seu colega ou o seu superior ou agente político, tá? Não deve se promover essas manifestações. Por isso é o decoro, né, do funcionário público, aquele comportamento regrado e exemplar que o servidor deve ter. Então, tá escrito no estatuto, por incrível que pareça, que a gente não deve promover nenhum tipo de manifestação, nem de desapreço e nem de apreço, o que é bastante estranho, né, ler esse inciso, mas tá lá, tá no recinto da repartição. Lá no inciso 6º das proibições fala que ao referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do poder público, mediante manifestação escrita ou oral, também não pode, tá? Boa noite, Rô. Boa noite, Natiele. Boa noite, Jacimara. Você ainda não estão online. Então, assim, pessoal, a gente não pode, de forma alguma, agir de modo depreciativo, nem com os nossos colegas, nem com os nossos superiores, nem com os agentes políticos, nem de forma desrespeitosa, né, às autoridades públicas, mesmo que não se concorde com os atos que elas venham fazer, tá? Na verdade, é uma questão de educação, mas ela está regrada no estatuto como uma proibição. Não se pode manifestar de forma desrespeitosa, nem oralmente e nem escrita. Tá? Tem que tomar muito cuidado com o que se fala e muito cuidado com o que se escreve, porque às vezes no afã de instruir, né, as autoridades competentes ou seus superiores, você pode, sem querer, estar tratando de forma desrespeitosa. Então tem que tomar muito cuidado com as palavras sim, tá? Porque isso está como uma proibição. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência ou de seu subordinado. Tá? Vocês não podem pedir auxílio, por exemplo. Outro dia eu pedi um auxílio, né? No momento da defesa civil a gente precisava realmente juntar forças do serviço público. E nas doações, né, tem muitas doações, tem pessoas que doam roupas, pessoas que doam, boa noite, a minha mãe, tá aqui, tem que mandar um beijo pra ela. Então, a gente tem muitas doações de roupas, de cesta básica, né, tem muitas pessoas da sociedade que foram muito solidárias com relação à pandemia. Tá? Então tava todo mundo realmente unindo forças, mas eu não posso pedir, por exemplo, para minha mãe ou para o meu marido me ajudar nesses afazeres,
tá? Porque esses afazeres, eles são dentro do serviço público. Às vezes se pede por uma gentileza, uma carona, uma coisa assim, mas não é o certo, tá? Cometer pessoa estranha da repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que seja de sua competência ou do seu subordinado, tá? Se alguém te pediu para ir lá, porque faz parte do teu serviço, fazer, por exemplo, uma tomada de preços, tu não pode pedir para uma terceira pessoa que não tenha nada a ver com o serviço público fazer isso, tá? Isso está manifestadamente proibido no Estatuto do Servidor Público Municipal. Boa noite, Francisco. Boa noite, Silvia. Então, vamos para um próximo inciso. Compelir ou aliciar outro serviço no sentido de filiação e associação profissional ou sindical ou a partido político, tá? Muitas vezes as pessoas recebem cargos com FG, função gratificada, ou uma GS, que é uma gratificação por serviço, e acabam, às vezes, simpatizando com aquele agente político que deu essa oportunidade, se filiando no partido político, por exemplo, tá? Isso pode, por simpatia, a pessoa pode fazer. Agora, porque foi compelida, eu vou te dar um FG e tu vai lá e te inscreve. Boa noite, Deise. E te inscreve lá no meu partido. Boa noite, Edson. Não pode, tá? Não pode. Tá, não pode, é manifestadamente ilegal ser compelido eu vou te dar aqui uma vantagem no meu departamento e tu vai lá e te associa no sindicato ou na associação. Por exemplo, nós temos a Astem, que é uma associação dos técnicos da prefeitura, e tu vai lá e te associa porque eu sou presidente da Astem, por exemplo. Não pode, isso obviamente está proibido. Não pode aliciar um servidor público para ter uma vantagem de associação de algum sindicato ou de uma associação, tá? A fim de receber qualquer vantagem, tá? Não pode. Quando eu abano é para as curtidas, tá? Então, pessoal, manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau civil, salvo se decorrente de nomeação por concurso público, tá? Eu não posso chegar lá, por exemplo, tô de chefe do meu departamento e conseguir um CC pro meu filho, por exemplo, e pedir para que ele fique ali trabalhando, né, numa chefia imediata a mim, por exemplo. É um exemplo. Não pode nem o cônjuge e nem nenhum parente até 2º grau civil, ao menos que esse parente tenha aprovou no concurso público e não tenha nenhuma, né, questão de poder proibir essa entrada naquele departamento. Mas ter chefia em função de parentesco até 2º grau não pode, é proibido. Boa noite, Núbia. Então vamos para o próximo inciso, o inciso 10. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, tá? Tipo, subir no salto, né? Aquele famoso dar o carteiraço, tá? Obviamente não pode, mas tem que estar escrito para que as pessoas se deem conta de que é proibido, infelizmente, né? São regramentos que a gente tem que fazer da sociedade. Boa noite, Regis. Então, por exemplo, eu vou lá e faltou água aqui em casa, tá? E eu ligo lá pro DAI e digo assim, tu dá um jeito de ver o que tá acontecendo e fazer com que a água volte, porque eu sou contadora do município e eu vou reclamar pra prefeita se tu não fizer isso. Isso é o famoso carteiraço, tá? Não pode, obviamente não pode, tá? É proibido. Valer-se do cargo para lograr qualquer tipo de vantagem pessoal, né, em detrimento da dignidade da função pública, tá? Ali no inciso 10º, como proibido. Vamos pro próximo, inciso 11º. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, tá? Eu não posso ir lá e interferir no meu trabalho. Boa noite. Eu não posso interferir no meu trabalho
coisas da minha família, por exemplo, tá? Eu vou lá e vou agir como procurador para informações que eu mesma vou dar, tá? Isso não pode, ao menos que seja para questões previdenciárias. Boa noite. Ao menos que seja para questões previdenciárias ou assistenciais. Aí sim, porque aí é interesse de aposentadoria ou de algum benefício assistencial que a pessoa realmente esteja necessitada, às vezes não tem um parente que possa fazer alguma outra pessoa, então daí pode, mas se for qualquer outro fator, não pode. Vamos para o inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Chega a ser ridículo, né? Isso está escrito no estatuto, uma coisa que obviamente não pode, mas tem que estar realmente escrito para que não dê problema, tá? Nada de receber propina, nada de receber presentinho, nada de receber nenhuma vantagem em função daquilo que tu tá fazendo. Às vezes tem pessoas gentis, né, no serviço público, para quem faz atendimento, que tu faz uma gentileza tamanha e as pessoas estão tão carentes que vão lá querer te dar uma bolachinha, por exemplo, de presente. Claro que isso aí não é uma propina, né? Uma bolachinha no nosso estatuto não tem, tá? Mas existe um regramento no serviço público. Boa noite, Maria. Boa noite, Laís. Boa noite, Rô. Existe um regramento que existe determinados valores que não é considerado propina, tá? Eu não sei bem se é a Receita Federal que lançou alguma coisa a respeito disso, tá? Tipo, receber uma bolachinha de presente, uma rapadura do contribuinte, tá? Não vai ser presa, não vai perder o teu cargo público por isso. Boa noite, Maria. Mas o certo é não receber nenhum tipo de presentinho, nenhuma propina, nenhuma comissão em cima daquilo que se tá fazendo, tá? Isso aqui. O Rio Grande do Sul é um estado muito legalista, você já deve ter ouvido falar. Existem estados no Brasil que não tratam o serviço público assim. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, em alguns estados, recebem comissão por multa. Aqui no Rio Grande do Sul é estritamente proibido, tá? Então, é bom que vocês entendam isso. Boa noite, Edson. É bom que vocês entendam isso, que no Brasil é totalmente proibido, no Rio Grande do Sul é totalmente proibido essa história de ganhar em comissão, na maioria, praticamente todo o serviço público, tá? Na prefeitura não é diferente, não pode receber propina, comissão ou qualquer vantagem, ou nem um presentinho, tá? Pelo serviço que é nada mais do que a sua obrigação. Feliz aí, via Maria, não sei se ela ainda tá assistindo, filha de um grande amigo e colega, né, que infelizmente não tá mais aqui, tá no outro plano, mas que foi, assim, muito importante no início lá da minha carreira, que era o Marcos. Ele foi, né, trabalhou na Unidade Central do Controle Interno, lá no início da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a gente estava realmente começando a atuar de forma regrada com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então isso é muito importante, era uma pessoa muito importante na vida funcional de Santana do Livramento. Depois ele passou no concurso do Ministério Público e migrou também, mas foi também uma peça-chave importantíssima para se construir a Unidade Central do Controle Interno de Santana do Livramento. Boa noite, Edson, que bom. Fico feliz, gosto muito quando vocês dão feedback, gosto também quando vocês perguntam. Vamos pro próximo aí. Inciso 13º. Aceitar comissão, emprego ou pensão do Estado estrangeiro sem licença prévia nos termos da lei. Olha só, isso é importante. Por exemplo, se tu te naturaliza na Itália, até não sei qual grau de parentesco, às vezes a pessoa pode ter direito à pensão. A bisavó das crianças, ela tem uma pensão italiana. Se hoje ela fosse servidora pública municipal, ela teria que avisar isso pro departamento pessoal, porque não pode aceitar sem saber sobre esse regramento, tá? Então, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro sem licença prévia nos termos da lei. Isso é importante principalmente para nós que trabalhamos, que vivemos na fronteira, né? Às vezes a gente não sabe disso. Boa noite, Jacimara.
Às vezes a gente não sabe, por exemplo, que a pessoa está trabalhando aqui e daqui a pouco vai trabalhar lá no Uruguai também, não pode, sem pedir essa prévia autorização lá do governo, né, daqui do Brasil, para trabalhar para outro país. Boa noite, Maria Glória. Então, é importante, principalmente aqui para nós da região da fronteira, que isso é uma coisa bastante comum às vezes, né? A pessoa trabalhar aqui, ainda mais que nós temos uma carga horária que nos permite fazer algum outro trabalho, né? Porque trabalhamos 30 horas semanais, então sai 1h30 da tarde, daqui a pouco tá trabalhando de tarde lá no Uruguai. Mas se for para algum serviço estrangeiro, tem que pedir essa licença para que não dê problema mais tarde. Então, vamos para o inciso 14º, praticar usura sob qualquer de suas formas. Juro, renda ou rendimento de capital, né? Ou seja, tô lá cobrando, vai lá, a pessoa é um caixa executivo, tá cobrando o IPTU do contribuinte, e aí eu vou lá e vou cobrar um jurinho por fora, e obviamente isso é ilegal, né? Não precisa nem falar, mas tá lá escrito na lei. Que é proibido praticar esse tipo de coisa. Ou dar um empréstimo para algum servidor de forma irregular e cobrar juros, enfim, qualquer coisa desse gênero é proibido. Boa noite, Mirta. Mas por incrível que pareça, a gente já ouviu falar tanta história nesse município que dá para escrever um livro, né? Eu ouvi falar uma vez uma história de que havia uma colega que cobrava, tinha uma fila de espera para licença prêmio, e aí ela, para botar em cima da fila, cobrava, imagina, né, uma comissãozinha para tentar colocar aquele processo na frente. Eu ouvi falar nisso, a gente ouve falar muita coisa, né? Obviamente isso aí merece uma responsabilidade, né, muito grande com relação a isso. Obviamente que é proibido e essa pessoa deveria responder por isso que estava fazendo. Boa noite, Mirta. Então vamos para o próximo inciso. Inciso 15º. Proceder de forma desidiosa no desempenho de suas funções. Desidiosa é desleixada, sem ter, né, comprometimento. Então, obviamente, está proibido agir dessa forma nas suas funções públicas. Vamos para o próximo, inciso 16º. Cometer a outro servidor atribuições estranhas à do cargo que ocupa, exceto em situações de emergência transitória. É como eu falei para vocês, agora, por exemplo, teve uma situação de extrema emergência no mundo e extremamente transitória, esperamos, né? Boa noite, Vitória. Então, que é a pandemia. Por exemplo, então me foi pedido fazer alguns trabalhos de que não fazem parte do meu cargo. Por exemplo, eu trago para casa todos os dias um celular, que inclusive é meu, mas que eu doei, né, que emprestei, na verdade, para o município, em que eu recebo ligações para doações. E aí a gente identifica essas doações e aí vai o pessoal da Defesa Civil buscar essas doações para o município, tá? Boa noite, Seni. Na verdade, isso é um trabalho totalmente diferente da minha atribuição. Isso não é meu trabalho, mas é uma situação transitória, é uma situação de emergência do município, precisar que várias pessoas auxiliem em outras coisas que não seja só aquele seu cargo, tá? No geral, é proibido eu mandar que um funcionário vá lá, por exemplo, limpar o banheiro, sendo que o serviço dele não é de serviço de limpeza, tá? Então, são vários detalhes, né? Por exemplo, o escriturário, a gente vê muitos escriturários entrar na Justiça do Trabalho reclamando de que faziam serviços que não eram atribuições ao seu cargo, porque o escriturário, o que ele tem que fazer? Escrever, tá? E às vezes dão dão atribuições mais complexas do que aquele cargo e a pessoa acaba se valendo daquilo ali para entrar depois na Justiça do Trabalho para reclamar com relação a essas atribuições que estão sendo estranhas ao seu cargo, tá? Isso é vedadamente proibido. Somente naquele exceto de casos transitórios, como é o caso da pandemia, né? E que é uma situação também de emergência. Vamos para o próximo inciso, 17º, que fala também das proibições do servidor público.
Ó, que bom, ó, que bom. Fico feliz, Cristiano, eu adoro feedback, tá? Ainda mais de um colega que estudou muito, que sabe do que a gente tá falando, tá? Se tá gostando, pra mim tá ótimo. Então, vamos lá pro próximo inciso. Cometer é utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Obviamente é proibido, né? A gente às vezes ouve falar denúncias, olha, usaram lá uma retroescavadeira do município para retirar entulho na casa de um servidor público. Obviamente isso é proibido, né? Não se pode utilizar nenhum recurso material e nem pessoal, tá? Tipo, foi lá o motorista da retroescavadeira, junto com uma retroescavadeira, e foi lá tirar um entulho na casa do servidor público. Tá proibido. Não pode usar nem pessoal e nem um material, né, um recurso material numa repartição pública para atividades particulares, tá? Manifestadamente proibido, fácil de se entender isso. Próximo inciso. 18º, exercer qualquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. É aquilo que eu falei para vocês, que venha a casar com o inciso 16º, né? Muito embora se acontecer alguma questão de emergência ou alguma coisa, uma situação realmente muito transitória, não vai acontecer nenhum problema grave com relação a isso, mas normalmente é proibido, né, que o servidor público atue em funções incompatíveis ao seu cargo. Ah, que bom, Marcos. Olha, que um grande colega também, assim, agora estava falando, né, do nosso colega Marcos, já falecido Marco, né, Marco e Marcos, que foram dos fundadores, posso dizer fundadores da Unidade Central do Controle Interno, né, Marcos? Que nós nascemos junto, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal dentro do município de Santana do Livramento, isso foi bastante importante. Eu tinha comentado porque vi a Maria, a filha do Marco, assistindo a live e isso me deixou muito feliz. Então vamos para o próximo inciso das proibições que está lá no Estatuto do Servidor Público Municipal. Boa noite, Jacimara. Entreter-se durante as horas de trabalho em atividades ou assuntos estranhos ao serviço. Não raras vezes a gente se vê distraído hoje, principalmente nas redes sociais, né? E não se pode fazer isso, né? Muito embora a gente utilize o WhatsApp para se comunicar com as autoridades hierárquicas, muitas vezes com os colegas, né? E aí, em determinados momentos, a gente se vê distraído no WhatsApp ali para responder um colega, acabando respondendo outras coisas que são inertes ao serviço, que não tem nada a ver com o serviço, tá? Isso é manifestadamente proibido, assim como usar redes sociais ou ficar se entretendo lendo outras coisas que não tem a ver com o serviço. Claro, obviamente, se a pessoa não tem realmente, já terminou o seu serviço, o mais certo seria estudar com relação àquela sua prática, né? Mas tá lá dentro das proibições, então a gente também tem que tomar cuidado, principalmente aqueles que estão no estágio probatório, para estarem atentos a esse inciso. Atender as pessoas na repartição para tratar de assuntos particulares, né? Muitas vezes as pessoas elas não conseguem diferenciar as pessoas da sua vida particular e da sua vida funcional, tá? Então, aparecer para fazer uma visita no seu serviço, né, é manifestadamente proibido, né, levar parentes, amigos ou, enfim, vendedores, né, para o seu serviço, na repartição para assuntos particulares, está lá nessa proibição, no inciso 20º, lá no artigo 152 das proibições do Estatuto do Servidor Público Municipal. Vamos para o inciso 21º. Exercer comércio entre companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos ou dar habitualmente dinheiro emprestado a prazo dentro da repartição. Bom, muito acontece às vezes, né? O salário de muitos cargos é nivelado muito embaixo e às vezes as pessoas precisam acabarem trabalhando com outras alternativas e vendendo, por exemplo, Avon ou alguma roupa, algum doce, né? Isso acontece, a gente sabe que ao pé da letra é chato, né? Proibir,
mas tá lá nas proibições, tá? Não se deve comercializar nada, não se deve emprestar dinheiro também a juros, obviamente, e não se deve também, questão de rifa, fazer uma rifa, uma ação entre amigos, como falo, né, que tem que ser para ajudar fulano, sei lá, não pode, tá? Manifestadamente ilegal, tá nas proibições do Estatuto do Servidor Público Municipal. E vamos lá para o inciso 22º, deixar de comunicar sobre ato cujo cumprimento lhe caiba quando manifesta sua ilegalidade. Bom, é ilegal, gente, já tá, isso aí é batido e tá reiterado, às vezes escrito no estatuto, em vários capítulos vocês percebem essa fala. Tá? É obrigação do servidor público, quando tiver qualquer atitude ilegal, e comunicar, né? Não pode deixar de comunicar a ilegalidade, a fim de que as coisas se resolvam de forma realmente dentro da coerência dentro do serviço público, né? Nós somos os maiores reguladores do serviço público, né? O servidor público e a população. Então, onde se vê qualquer coisa ilegal, a gente deve, com certeza, ir lá e fazer essa comunicação, né, dessa ilegalidade. Boa noite, Lisiane. Então, vamos para o próximo, que é o inciso 23º, e fala que é proibido fazer contratos de natureza comercial com o governo para si ou com o representante de outrem. Então, por exemplo, eu tenho o Instituto IRD, né? Gostaria muito de poder fazer aulas para os servidores públicos municipais, mas eu não posso fazer nenhum tipo de contrato com o município, tá? Nesse inciso aqui me proíbe, então eu não posso ter convênio com o município, tá? A gente faz, às vezes, aulas gratuitas, para ajudar os colegas, ajudar, né, a população em geral, mas nós não podemos receber nenhum centavo, eu não posso receber nenhum centavo por, né, fazer parte da sociedade do Instituto IRD, quando se tratar da prefeitura, porque sou servidora pública municipal, e isso aqui me proíbe, esse inciso me proíbe agir dessa forma. Então, eu tenho uma empresa de, por exemplo, a pessoa é professora e tem uma empresa de máquinas de xerox, tá? Ela não pode fazer nenhum tipo de convênio de aluguel de máquinas de xerox, por exemplo, com a prefeitura, porque ela porque ela é servidora pública, tá? É manifestadamente proibido. Vamos para o próximo. Inciso 24º. Exercer simultaneamente função de direção ou gerência de empresas bancárias, comerciais ou industriais subvencionadas pelo governo, salvo quando se tratar de função de confiança deste, sendo o servidor considerado como exercendo cargo em comissão, tá? Não se pode trabalhar para bancos, não se pode trabalhar para instituições que estejam subvencionadas com o governo público municipal, tá? Então tem que estar bem atento quando se trabalha no serviço público e se tem tempo de ver realmente as atribuições do cargo e as proibições para não estar inserido em alguma coisa manifestadamente ilegal, como é fazer parte de algum serviço bancário, de alguma indústria ou comércio que esteja subvencionado pelo governo público municipal. Isso está proibido, tá? E aí vem o inciso 25º, que fala que é proibido requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes, federais, estaduais ou municipais, exceto privilégio de isenção própria, tá? Bom, não precisa nem, tem coisas que a gente nem precisaria comentar, simplesmente ler é fácil de aprender, mas é bom para que a gente memorize, né? Então não pode de jeito nenhum ter nenhum tipo de privilégio, alguma garantia, ou eu conseguir alguma garantia de não pagar juros, por exemplo, no IPTU, porque trabalho na prefeitura. Isso não pode, obviamente não pode. A única coisa que pode, por exemplo, ter exceto o privilégio de isenção própria, tá? Por exemplo, eu estou isento de algum imposto e resolver pagar igual, tá? Para ajudar o serviço público. Aí sim, mas de outra forma não pode de jeito algum. Vamos para o inciso 26º, incitar greves
ou praticar atos de sabotagem contra o regime ou o serviço público. Pois é, né? Embora às vezes aconteçam manifestações, tá? Elas estão consideradas proibidas, como incitar os colegas a fazer greve ou irem contra o regime que a gente está inserido, tá? Isso está como uma proibição. Esperto foi o agente político que ajudou na escrita deste estatuto, né? Para que houvesse, de certa forma, uma maneira de pacificar as questões realmente de brigas de direitos, enfim. Como a gente sabe, né? A democracia fica meio por baixo quando não se pode fazer esse tipo de reclamação. E tá essa proibição lá no estatuto. Bom, então vocês viram que o artigo 152 é um artigo muito extenso, ele vem com 26 incisos falando sobre tudo que o servidor público é proibido, tá? Aqui parou o Instagram deixa eu ver, alguém pode me dar um oi no Instagram, não, no Face do meu pessoal, por favor, para mim ver se tá funcionando? Porque tinha dado que parou o Instagram. Espero que esteja seguindo. Alguém pode me dar um oi? Escrever um oi aí para mim ver se tá tudo ok? Bom, vamos lá. Então vamos para o artigo 153. Lícito. Oi. Ah, tá. Obrigada, Tati. Então tá funcionando. Que deu aqui, fechou o aplicativo. Acho que é a internet. É lícito ao servidor criticar atos do poder público do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço em trabalho assinado, desde que cuide de preservar a hierarquia. Isso é importante. Obrigada, Jacimara. Já tá funcionando, então. É importante, ó, vocês viram que lá nas proibições dizia que a gente não podia estar fazendo manifestações de apreço, desapreço. Lá nas proibições estava falando de que a gente não poderia desrespeitar, né, as autoridades hierárquicas. No entanto, lá no artigo 153 fala que é lícito sim o servidor público criticar atos do poder público por questão de doutrina, tá? Porque é apenas uma crítica, tá? Ou da organização do serviço do trabalho. Ontem mesmo nós tivemos, num determinado momento do trabalho, uma aglomeração no meu departamento, um departamento no qual eu estou alocada e trabalho. E não foi por nossa vontade, tá? Sem querer, as pessoas foram entrando para solicitar informações e quando a gente viu já não estava aquele distanciamento e já não estava dentro dos parâmetros que hoje a OMS e também o decreto municipal exige de distanciamento, enfim. Então, houve uma crítica da minha parte com relação à organização do serviço do trabalho, né, cuidando sim a hierarquia, né, da chefia do departamento. Eu solicitei para a chefe do meu departamento que mudasse a forma de recepcionar as pessoas que ali adentram, tá? Até mesmo porque entrou um servidor sem máscara, o que a gente sabe que é manifestadamente proibido hoje pelo decreto municipal. Então, é importante que vocês percebam que se deve estar atento. Críticas podem sim serem feitas, desde que com respeito, tá? Tá lá no artigo 153. De novo tá dando que para mim fechar o WhatsApp. Ah, não, aqui é o WhatsApp, não tem problema. Acho que a internet tá lenta. Então vamos para o próximo. Bom, agora a gente fechou o capítulo 2 e vamos para o capítulo 3, tá? Que fala da acumulação. Lá no artigo 154 fala que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Todo mundo sabe disso, né? Eu não posso ser contadora e ao mesmo tempo ser... deixa eu ver... Bom, eu posso, professor até poderia, né? Se não for no cargo no mesmo horário, porque tem o cargo de médico e de professor, por exemplo, do técnico, de contador e professor pode, mas não pode acumular cargos. Eu não posso ser contadora e ao mesmo tempo ser caixa executivo do município, tá? Isso eu não posso, não pode acumular esses cargos, tá?
Então, excetuam-se da regra desse artigo os casos previstos na Constituição Federal, mediante comprovação escrita da compatibilidade de horário. Por exemplo, eu posso ter o meu instituto educacional e dar aula, porque no meu cargo me permite que eu não tenha exclusividade. Já se eu fosse contadora da Unidade Central de Controle Interno, eu não poderia, porque tem exclusividade, porque eles trabalham também com a auditoria da Câmara de Vereadores, tá? Então, eles recebem um valor a mais para que trabalhe com exclusividade no serviço público, tá? Lá na Constituição Federal, permite que a pessoa tenha um cargo técnico e 2 de professores, por exemplo. Então, se eu quisesse fazer um concurso público para ser professora da Universidade Federal, por exemplo, já que eu tenho mestrado, e fosse compatível o horário da prefeitura e da universidade, eu poderia sim ter esses 2 cargos, porque é um cargo técnico de contador e um cargo de professor. Não pode 2 cargos técnicos, por exemplo, se eu ser contadora do município e contadora da Unipampa, por exemplo, aí não pode, aí está vedadamente proibido pela Constituição Federal. Até porque não teria nem compatibilidade de horário para atuar nessas duas carreiras. Tá? E aí vem o parágrafo 2º do artigo 154, que fala que a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios. Tá? Abrange todos. Tá? Essa proibição abrange todo e qualquer ente público e também de sociedade de economia mista, enfim, né, das sociedades paraestatais, tá? Aquelas que trabalham paralelamente com o serviço público, tá proibido. Ao menos aqueles casos que eu falei, técnico com professores, sendo que seja compatível os horários. Bom, e aí partimos para o capítulo 4º, que fala das responsabilidades, e esse sim vamos deixar para a próxima live para não acumular muita informação, tá? O certo mesmo, boa noite, Maria Marta. O certo mesmo é a gente ter aulas de, né, como vocês veem nas faculdades, no máximo 50 minutos, né? Hoje já se fala que a didática nos permite 40 minutos o máximo, né? E o ideal seria fracionar as informações em 15 minutos, que é o que mais as pessoas apreendem. Então, no dia de hoje, vocês tiveram a 9ª live do Estatuto do Servidor Público Municipal, em que a gente pôde trabalhar todo o artigo 152, e eu falo todo porque o artigo 152 tem 26 incisos, é muito longo, que trata das proibições do servidor público municipal. E dali nós partimos para o artigo 153, tá? No 153, que vem falar já das acumulações, não, 153 ainda está dentro do capítulo 2. Aí nós partimos para o capítulo 3, que fala das acumulações, tá? E aí partimos para o artigo 154, falando do que é proibido e do que pode, né, acumular de cargos. Então, nós vamos deixar o capítulo 4º para a próxima live, que vai ser a 10ª live, e já estamos faltando apenas 6 páginas para completar o estatuto. São 26 páginas. Boa noite, Maria Marta. São 26 páginas do estatuto, a gente já alcançou praticamente 20 páginas do estatuto. Foi um trabalho que foi muito bom, tem sido muito bom, né? Embora toda essa pandemia, a gente consegue manter vivo o estudo, o aprendizado. Então, para reforçar o convite que foi feito lá no início da live, que o João me lembrou, não esqueçam que quinta-feira, às 19 horas, nós teremos lá no Instagram do Instituto IRD a presença da Gisela Alvarez, em que a gente vai falar sobre as verbas públicas em tempos de Covid-19, em tempos de pandemia, tá? Como tratar desse tema com uma auditora pública, uma auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, que atuou por 25 anos, hoje está aposentada, que é especialista em temas de crime e corrupção pública, tá? Então é uma matéria que eu percebi que, embora nós tenhamos feito várias lives sobre as profissões do futuro pelo Facebook, e lá no Instagram a gente já conversou com o Júlio Pascoal sobre a questão
né, da comunicação nessa época de Covid, em que a gente também falou, nós tivemos 2 lives com o Dr. Jair Fagundes sobre a questão da empregabilidade do orçamento doméstico e também do orçamento das empresas, né, em 2 lives que foram divididas o tema. Nesse momento de pandemia, eu achei que era muito importante, muito conveniente a gente trabalhar com a relação das verbas públicas, porque essas verbas já são escassas e poderão ser ainda mais escassas nesse momento. Então, obrigada, Neunice, obrigada a todos que tiveram aqui, né? Hoje entrou bastante gente, eu fiquei bem feliz que muitas pessoas estavam, né, nos ouvindo. E eu espero que vocês sigam estudando, que então eu espero vocês lá no Instagram do Instituto IRD e sigam em casa, sigam trabalhando quem precisa trabalhar com segurança o máximo que puderem, né? Permaneçam com as suas máscaras, usando álcool gel, ficando em casa o máximo que puderem, cuidando dos seus, tá? Cada um na sua casa. Depois a gente come o pancho quando der, tá? Um grande abraço para todos. E, pessoal, tudo bom, Márcia? Lá no Instituto IRD, nós estamos com algumas grandes promoções, tá? De quarentena da Cruzeiro do Sul Virtual, tá? Não deixe de entrar em contato com a gente, comigo, com a Dionara, pelo WhatsApp, ou se precisarem durante as tardes, a Dionara tá fazendo atendimento individualizado lá, tá? Com bolsas chega a 50%, tá? Ali fechou no Facebook pessoal, o Facebook do Instituto IRD conseguiu seguir. Uma boa noite para todos, tudo de bom.